Há um mês e uns 5 dias atrás, eu vim para esse lugar com meu parceiro Horus. Se você voltar um pouco nos vídeos anteriores aqui nesse canal, você vai saber quem era meu parceiro Horus. Horus era o meu cachorro Pitbull, que para mim tinha muito mais significado do que você pode pensar, do que possa parecer. Para mim Horus não foi só um Pitbull, não foi só um amigo de estimação que eu tive. Para mim, Horus tinha tanto significado que humanos ao meu redor não tinha. Porque foi com Horus e foi Horus que teve comigo nas piores fases que tive durante esse tempo que ele teve comigo. Foram 5 anos e 6 meses, muito próximos, a gente já estava de fazer os seus 6 anos de idade. Horus era tão importante para mim que só de pensar nessa possibilidade de perder Horus um dia, eu mudava de assunto, porque era o tipo de coisa que eu não queria nem imaginar, por saber o quão pesado isso seria para mim, o quão ruim seria perder aquele que tanto tempo teve comigo. Esse foi Horus. Horus em palavra, eu posso deixar mais simplificado para descrever o quão importante Horus era. Eu posso descrever isso em uma palavra. Horus era uma parte de mim, e talvez a parte mais viva de mim. Esse era Horus. São 10 dias desde o dia que Horus me deixou. E são 10 dias muito longos que me faz ainda estar aqui. Eu sempre fui de criar muitos planos, muitos objetivos, sempre trabalhando nesses últimos tempos. Tudo de cada vez, para que eu pudesse, muito em breve, eu estar com tudo aquilo que eu tinha de objetivo totalmente organizados, totalmente pronto para a gente poder fazer as aventuras que eu tanto planejei com Horus. Eu passei os últimos 5 anos planejando muita coisa para se fazer com Horus, planejando fazer muitas coisas para deixar ele feliz, e estava caminhando muito bem nessa direção. Esse ano de 2026 vinha sendo para mim o melhor ano desde então. Eu acho que o melhor ano da minha vida. Eu estava falando muito sobre isso nesses últimos tempos, agora esses últimos meses para cá. Porque desde que Horus nasceu, muita coisa que eu tinha planejamento de fazer com ele não foi possível naquele tempo então. E só agora nesse ano eu consegui colocar a mão na massa e estava caminhando muito bem para fazer isso tudo se tornar uma realidade e pegar Horus, colocar em um carro para a gente poder sair no meio do mundo viajando, levando Horus para lugares que ele gostaria muito de estar, e que se ele gostasse de estar, eu ia estar muito feliz, porque era muito bom ver aquele meu garoto feliz, das caminhadas que eu fazia com ele, e tudo aquilo que foi muito bom. Eu lembro, eu consigo lembrar, mas o que seria melhor ainda eram as coisas que ele ainda ia fazer. Horus, nesse começo de ano de 2026 para cá, Horus começou a me demonstrar uma apatia muito forte. E por ele estar chegando numa idade muito próxima de ser um cachorro idoso, eu confundi esses sinais como se fossem sinais de apatia da idade. Horus estava muito quieto nos últimos tempos, coisa que hoje não era comum de acontecer. Horus sempre que eu chegava em casa era como se ele estivesse sentindo que eu estava chegando e ele ficava na porta me esperando. Nesses últimos tempos, Horus não estava fazendo isso. E eu pensava que Horus só estava ficando mais velho. E que a energia dele já não era mais a mesma, porque ele estava ficando velho. E não foi essa a realidade. Horus, infelizmente, estava com uma doença muito séria, sem demonstrar tantos sinais a mais, sinais que eu pudesse identificar pela percepção. Não tenho conhecimento de veterinário. Sempre levei Horus para um veterinário específico, confiar no trabalho desse profissional. Sempre entreguei o caso de Horus na mão desse veterinário, para que ele pudesse diagnosticar com o mais cuidado possível o caso de Horus. Nunca fui ter condição de chegar numa clínica e falar para fazer o que fosse preciso, mas sempre que eu levei Horus, eu pedia para ele avaliar o que fosse necessário, e que por mais que fosse gasto caro,
gasto alto, poderia ser feito esse procedimento, porque Horus tinha uma importância muito grande para mim. E hoje eu ter que vir numa porra de um vídeo desse e ter que lamentar a perca daquele que eu mais amei em vida. Mais amei. Porque Horus foi a única coisa, o único ser que eu realmente me entreguei de verdade e me deixei amar como eu nunca amei nem a mim mesmo. Eu me entreguei demais a Horus, porque ele merecia e ele também se entregava a mim. Tivemos muito momento bom, momento ruim, momento de estresse que eu tinha, sempre vai acontecer. A gente nunca vai estar no momento 100% bom, mas sempre eu retribuía com carinho tudo e todo o estresse que eu tinha com ele. É muito ruim. Hoje eu tô aqui tentando seguir em frente porque foi isso que eu prometi para ele. Eu prometi no último momento dele lá, ele praticamente morreu nos meus braços. Aquela sensação que eu tinha toda vez que ele chegava lá na cama para me acordar de manhã para a gente poder fazer a caminhada. A última vez que eu vi ele fazer isso foi no momento que ele morreu nos meus braços. Até hoje a ficha não caiu ainda. Eu estou me esforçando o máximo para seguir em frente. Para seguir em frente, por mais que hoje não esteja mais aqui. Eu venho me esforçando muito para colocar o barco para seguir em frente, porque foi isso que eu prometi para ele, quando eu percebi que ele não chegaria no próximo dia. Horus, infelizmente, realmente não chegou. Horus estava internado e o pessoal da clínica quase todos os dias passava para mim, todos os dias passava como que estava o avanço de Horus depois da transfusão de sangue que ele fez, porque Horus chegou num caso tão crítico que muitas coisas apareceram do nada e claro que não foi do nada, uma coisa leva a outra. Mas tudo isso pela doença do carrapato. A doença do carrapato pegou Horus e de maneira silenciosa causou uma anemia nele. Fez com que plaquetas e muitas coisas do exame de sangue dele baixasse. E pelo fato dele estar com anemia, o rim dele aparentemente já tinha algum problema antigo. E quando ele ficou na anemia, eu sem saber de quão sério isso poderia ser, busquei o tratamento, mas o veterinário responsável por cuidar dele não me falou o quão sério poderia ser uma doença renal. Eu não tinha essa noção, porque eu sempre fui de confiar. Certo que eu poderia pesquisar sim, mas por confiar no profissional mais capacitado, eu sempre entreguei na mão dele para poder fazer o diagnóstico completo. E o miserável nunca me disse que eu tinha que fazer um exame para saber o estado renal de Horus. O único exame que o miserável fazia era exame de sangue. Hoje eu não tenho mais do que lamentar. Realmente só que resta é isso. Mas só a lamentação não vai servir mais de nada. Eu perdi. Eu nunca gostei de perder, eu não gosto de perder. Mas dessa vez eu perdi muito. Eu realmente perdi. E o estado que eu estou ultimamente vivendo é realmente de derrota. Porque eu perdi a maior motivação que eu tinha para poder continuar vivo, para continuar seguindo em frente. O motivo que eu tinha pelo que buscar alguma coisa. Eu perdi isso. E nesses últimos dias eu tenho tentado preencher esse vazio e nada vem à cabeça. Eu não sei como é que eu vou estar daqui, eu não sei como é que eu vou estar amanhã. Eu não sei como é que eu vou estar depois de amanhã. Não sei como vai ser daqui para frente. Eu tenho focado em gravar esses vídeos aqui, porque independente do que aconteça lá na frente, eu quero deixar isso registrado. Eu preciso deixar registrado, porque são muito arrependimento. Só arrependimento é o que vem na minha cabeça. Porque eu não creio na ideia de que eu vou reencontrar com Horus uma outra vez. Até porque se eu soubesse que isso seria possível, eu já não estaria mais aqui. O que ainda me mantém aqui, nesse lugar, aqui, vivo, é realmente a promessa que eu fiz para ele. De que seguiria em frente e que ficaria bem mesmo quando eu não tivesse. Mas eu estou num estado que cair só um avião em cima de mim aqui agora, eu
Feliz eu não ia ficar porque eu não creio nessa ideia de que a gente vai se reencontrar. Mas o vazio que eu tô sentindo desde os últimos dias, eu sei que vou continuar sentindo isso por muito tempo e nunca, talvez nunca vou realmente voltar a ficar feliz do jeito que eu realmente era quando eu tava com meu parceiro. Isso nunca vai voltar a acontecer. É disso. É isso que pesa mais. Porque tinha que ser logo o Oscar. Porque tinha que ser logo o Oscar. Porque não pôde ser eu. Porque não eu, e sim meu parceiro Oscar. É isso que eu não consigo entender, pô. 5 anos e 6 meses só. Muito pouco. É muito ruim a sensação. Vim agora aqui pra esse lugar pra queimar uma massa. Pra meio que amenizar essa sensação, esse vazio que eu tô sentindo. Porque é só com isso que eu consigo sentir a paz que eu tinha quando eu tava com ele. E eu sei que eu não posso ter recaída. Eu não posso desistir, não. Não vou desistir. Mas também eu não tô aqui pra impedir o que possa vir a acontecer daqui pra frente. Eu tô num lugar onde eu consigo ver onde Horus foi enterrado. Lá no horizonte é onde Horus descansa. Infelizmente, é onde Horus descansa. E foi nesse lugar que eu vim com Horus a última vez que eu fiz uma caminhada com ele. Lá, naquela parte ali de baixo, foi onde eu trouxe Horus. E são 10 dias sem Horus aqui. E são 10 dias que eu ainda não consegui abrir a galeria para ver nenhum dos vídeos do momento que eu vivi com ele. Porque só de lembrar já dói muito. Mesmo que eu ainda não tenha aceitado, não esteja ainda acreditando que essa seja a realidade. Eu ainda não consegui ver a galeria. Eu estou buscando sentir a realidade só lembrando dos momentos bons dele. Mas o que vem sempre à mente é o último momento dele perto de mim. Horus praticamente esperou trazer ele de volta para casa, porque foi isso que aconteceu. A médica responsável lá me informando todos os dias e numa quinta-feira ela me informou que ele tinha risco de óbito. A qualquer momento Horus poderia ir a óbito. Eu fui lá visitar ele imediatamente, fui lá para tentar animar ele, para tentar fazer alguma coisa. E chegando lá eu percebi o quão sério o Horus estava, mas em nenhum momento eu desisti. No momento mais crítico dele, no último dia de vida dele, na última hora, eu ainda não tinha desistido dele. Tanto que foi lá na sexta-feira eu fui buscar ele, porque se não estava sendo feito algo para poder reverter a situação dele, eu fui buscar ele para tentar levar ele para uma clínica ainda melhor, para fazer o esforço que eu não poderia mais que faria, para tentar recuperar Horus de qualquer forma possível. E realmente foi o que elas me disseram. Horus tinha risco de óbito iminente, porque praticamente ele só esperou chegar em casa, Horus não se mexia mais, Horus não fazia mais esforço. E no penúltimo dia, ele já estava assim já e eu fui lá visitar ele para tentar animá-lo. E o último vídeo da galeria desse telefone é justamente o último vídeo que eu tenho de Horus ainda em pé. Foi nesse momento que Horus mostrou para mim que ele não desistiria. Ele não desistiu. Horus não conseguia ficar mais em pé, Horus não conseguia andar. E muito menos responder a comandos. Horus foi lá e eu pedi a pata para ele. Eu tenho até a sensação. Horus me deu a pata. Muita fraqueza, muito debilitado. Eu pedi para ele andar até mim, coloquei ele distante, pedi para ele andar até vir até mim. E Horus fez esse esforço e veio até mim. Horus andou os 3, 4 passos. Não conseguiu mais, ele não conseguia mais. Mas ele mostrava para mim que ele não desistiria. E ele não desistiu. Horus morreu tentando ainda continuar vivo. Às 3 e pouco da manhã, Horus infelizmente descansou. E é isso que vem na minha cabeça. Nunca mais vou ver aquele brilho, aquela alegria dele correndo até mim, as orelhas grandes dele, meio do mato, pulando, correndo até mim.
É a pior coisa do mundo que alguém pode passar, sem dúvida é isso. Porque eu trocaria tudo que eu conquistei até aqui. Eu trocaria minha vida pela dele. Muita coisa eu faria. E, felizmente, nem isso mas eu posso fazer. O que resta agora é só uma lembrança. E a pior coisa que tá sendo é em casa, acordar todos os dias de manhã, olhar pro lado e saber que hora não vai chegar mais. Eu vou seguir com esse canal. Eu não sei até quando a gente vai estar se comunicando por aqui. Eu não sei até quando eu vou gravar. Eu não sei qual vai ser meu último dia. E até a morte me dá um vazio, porque eu sei que eu partindo também não vai trazer ele de volta. E que eu partindo também, eu não lembro, não vou ter mais como lembrar do quão bom foi ter horas do meu lado. O que eu tenho agora é só conviver com esse vazio. Eu não sei. Eu não consigo saber como vai ser o futuro realmente, não. Nada pra mim preenche mais. Tudo pra mim perdeu significado. Tudo. E eu sou um cara que eu nunca fui priorizar pessoas do meu lado, porque eu sempre tive decepção com isso. E por isso, exatamente por isso, que eu me entreguei muito a Horus, que era o único amigo que eu tinha. É a única pessoa que eu realmente amei ali. A única pessoa que estava comigo nos piores e nos melhores momentos foi Horus. E daqui pra frente eu não vou ter mais isso. Eu não consigo comprar outro, né? Chegar e comprar outro. Porque o valor de Horus não era preço, não tinha preço. O que eu gastei com Horus nunca foi gasto, sempre foi investimento. E justamente por Horus que eu vim organizando tudo em minha vida. Tava seguindo tudo organizadozinho, tudo no seu devido lugar, para que eu pudesse me organizar o mais rápido possível, para poder ter Horus comigo muito mais tempo daqui para frente. E praticamente 2 meses antes de colocar em ação o plano que eu tinha com Horus. Isso acontece. É muito ruim, cara. Muito ruim. É muito ruim. Eu vou finalizar esse vídeo com o telefone, eu nem sei se está gravando. Eu espero trazer mais vídeos. Mas o dia de amanhã, nem eu mesmo sei. Espero que isso aqui sirva de aprendizado para que você entenda que valorizar quem você ama é a melhor coisa que você tem a fazer. E aproveitar o momento mais simples deve ser realmente a coisa ainda melhor a se fazer. Porque os momentos simples são exatamente aqueles que vocês vão lembrar, que você vai lembrar quando uma coisa como essa acontecer. Muita coisa simples.